Companytronics na área. Pessoal, hoje recebemos essa TV para fazer uma manutenção. Esse aqui é o modelo da TV, uma TV da AOC, modelo LE 32S5970, tá bom? Qual que é o problema que o cliente relatou pra gente? Essa TV ela não liga, tá certo? Mesmo que você coloque na tomada, não acende nenhum LED e ela não responde a nenhum comando. Ela está inclusive ligada na tomada, ó. Aqui está o botão Power. E mesmo que eu aperte, ó, apertei. Não acende nada, nem os LEDs, não responde ao comando, seja pelo botão ou também pelo controle, já foi feito o teste, tá bom? Então, vamos juntos aí analisar o motivo dessa TV não estar ligando. Como a gente sempre explica para vocês, pessoal, o primeiro passo é fazer uma análise visual. E logo de cara, quando a gente parou para analisar aqui a fonte, ó, a gente já percebeu que nesse setor da fonte, ó, houve um aquecimento alto, né, a ponto de ficar essa mancha preta ali na fonte. Então temos uma alta chance de ser um problema aqui no primário, né, da fonte. E vamos analisar, né, para ver o que está acontecendo. Como vimos no começo do vídeo, né, nós tínhamos ali uma marca na fonte indicando que houve ali uma sobrecarga, né, aconteceu algum problema naquele setor. Fazendo a análise, pessoal, a gente encontrou alguns componentes com defeito e a gente, através do esquema elétrico, vai estar mostrando para vocês. Quais foram os componentes que a gente encontrou com defeito na fonte? Foram o MOSFET, esse Q9101, né? O fusível estava bom, mas por que o fusível não abriu? Porque ele havia um curto, pessoal, não entre drain e source, mas sim entre gate e source. Então, como não afetou, por assim dizer, o dreno, até havia uma fuga, mas não tão baixa, né? O fusível não abriu, mas nós tínhamos um curto ali entre gate e source. Com isso, o que aconteceu? Além do MOSFET, pessoal, os componentes, né, relacionados ao gate, resistores de gate, diodo também, eles apresentaram defeito. Então a gente precisou trocar todos esses resistores e também o diodo, né? Fez uma repaginada ali no setor do gate. E além deles, né, dos componentes de gate do MOSFET, a gente também trocou o U9101, o CI principal, né, chaveador da fonte, que é o PF6005, tá bom? E não posso deixar também de esquecer, né, de destacar, pessoal, que o R9101, que é um resistor de 0.27 ohms, né, bem baixinho, ele também foi necessário substituir. Como havia uma fuga aqui, né, uma corrente excessiva circulou nesse MOSFET, esse resistor abriu, né, visivelmente ele estava danificado, então foi necessário substituir ele também. Então, trocando o MOSFET, né, esse aqui, trocando os componentes do gate, o CI chaveador e o resistor iSense, né, que faz o papel de um resistor shunt, pegando uma amostra da corrente para informar o nível ao circuito integrado, aí a gente conseguiu restituir o funcionamento da fonte. Dessa forma, se a gente olhar aqui na saída dessa fonte, pessoal, deixa eu só excluir as anotações até o momento. A gente indo aqui para o conector, ó, principal da fonte, aí a gente já tinha, né? A partir do momento que a gente fez esses reparos, a gente passou a ter as tensões de 12, tá bom? Tanto o 12VA e o 12V, né? Essas tensões aqui, ó, pessoal, essa tensão de 5.2, nesse modelo específico da OC, esses pinos aqui não são utilizados, tanto o 15 quanto o 16. Eles são pinos não conectados, tá certo? Por quê? Porque com o próprio 12 volts que a fonte gera, a placa principal, através de um conversor DC-DC, ela gera os 5 volts de standby. Então, nesse modelo, essa tensão não está presente, tá bom? Vou botar um X aqui. Mas as tensões de 12 nós tínhamos aí presente, funcionando, e com isso a fonte foi reparada. Bom, pessoal, a fonte já foi reparada, né, conforme a gente mostrou no esquema, e vai aparecer aí na tela para vocês os vários componentes, né, que foram substituídos nela. E a gente já tem aqui, ó, que essa fonte dessa TV ela libera apenas 12 volts, né, e desse 12 volts é gerado tensões tanto de standby e principais, né. A gente já tem aqui os 12 volts entrando, ó. Aí, ó, 11.8, 11.9, né? Tá dentro aí do esperado.
E aí o que acontece, pessoal? Essa tensão de 12, né? Com ela gerada os 5 volts do standby, nós temos aqui. E nesse regulador é gerado, né, o 3.3. Então nós temos aí as tensões de standby. Após isso, né, pessoal, algumas tensões, né, a TV ela gera outras tensões, né, como tensão de alimentação das memórias, do processador, né, do TAN e assim por diante. E a gente encontrou já de momento, pessoal, duas linhas aqui que também estão com problema. Esse regulador aqui, ó, ele pega 3.3 e regula para 1.8 para alimentar as memórias EPROM aqui dessa TV. E se a gente for aqui na saída, ó, olha só, nós temos apenas 337 mV. E já esse componente aqui, ó, esse 6zinho, ele gera a alimentação das nossas memórias DRAM, né? Memória RAM aqui. E aqui na saída, né, onde a gente deveria ter em torno de 1.5 na alimentação das memórias, ó, nós temos apenas 419, 420 mV. Então indicando que nós temos um problema aqui nessas linhas. Constatamos então nos testes que nós tínhamos ali na placa principal duas linhas, né, com possível curto ou fuga, né? E a gente confirmou, pessoal, que realmente essas linhas estavam em curtos. Que era quais linhas? Essa linha aqui de 1.8 e também essa linha DDRV, né? Essa tensão de 1.8 alimenta, né, conforme o esquema mostra, a memória eMMC e a DDRV, que é uma tensão de 1.5 volts, alimenta a nossa memória DRAM, tá? E a gente encontrou então essas linhas em curto. E essas linhas, pessoal, apesar do esquema mostrar pra gente, né, que alimenta memórias, mas elas também alimentam setores, blocos internos ao processador. Por quê? Internamente no processador nós teremos o controlador da memória eMMC e teremos também o controlador da memória RAM, né, da memória DRAM. E esses controladores, eles compartilham essa mesma linha de alimentação. Eles trabalham com a mesma tensão. Então lá no processador nós vamos ter o bloco de controle dessa memória eMMC e ele precisa dessa tensão de 1.8, porque a memória eMMC ela compartilha, né, comunica através de sinais digitais, né, CMD, CLK, com o processador. Então ele necessita, o bloco interno do processador, dessa alimentação de 1.8, até porque o barramento de comunicação vai necessitar também dessa tensão. Na memória RAM não é diferente, né? O processador terá internamente nele um bloco de controle das memórias RAMs, que também serão alimentados, né, com essa tensão de 1.5, visto que ele precisa, né, dessa tensão para gerar ali a leitura, a escrita das memórias, para gerar o clock, para sincronizar o processador com as memórias. Então, como nós temos essas duas linhas com curto, quais são as possibilidades? Poderiam ser, né, os capacitores da linha apresentando algum curto, poderiam ser as próprias memórias, né, a DRAM e a eMMC, e poderia ser o próprio processador, né, visto que ele compartilha, como já foi explicado, essas linhas de tensão alimentando os blocos de controle internos ao processador. E nós fizemos os testes, pessoal, e descartamos capacitor, eles estavam bons. Descartamos também as memórias, fizemos os testes, elas estavam boas. E sobrou quem? Sobrou somente, aí, infelizmente, né, o processador da placa principal. Diante de um caso assim, né, de um defeito no processador da placa principal, qual foi a melhor solução que nós encontramos? A placa principal dessa TV, desse modelo da AOC, ela costuma girar na faixa aí, se a gente pesquisar, de 70 a 120, 130 reais. Né, uma placa boa, em bom estado, funcional, algumas até com garantia, gira nessa faixa. Então compensa mais, né, muito mais a gente fazer a troca da placa do que fazer a substituição de um processador, né, visto ainda mais que é BGA. Então foi isso que nós fizemos. A gente já tinha uma placa aqui desse modelo da AOC no estoque e nós colocamos essa placa, né, na TV, né? Então a fonte foi consertada, substituímos a placa principal, visto que o processador não estava com defeito, mas aí aconteceu um detalhe. A placa principal dessa TV, da AOC, ela possui versões diferentes, né? Ela vai, alguns modelos dessa linha da AOC vai ter os mesmos conectores, a placa vai ser igualzinha, mas a versão vai mudar. Então existe, por exemplo, a M0i, a M01, a M0F. A que a gente colocou ela era a M0F. E a que havia na TV era a M0i. Então havia uma diferença. E o que houve com isso? Substituindo a placa principal,
a TV ligou, apresentou a imagem, mas a imagem veio invertida. Então, a gente vai ensinar também um procedimento para vocês que resolve esse problema, de quando você tem que substituir a placa principal, a imagem vira invertida. Se você então se deparar com esse mesmo problema que a gente se deparou, de a imagem vir invertida, você pesquisando na internet, pessoal, você vai ver que vários vídeos ali ensinam que você, entrando no modo de serviço da TV, você pode alternar, né, alterar uma opção chamada Flip dentro do menu de serviço. Em muitos casos, isso resolve. Outros ensinam que além de mudar a opção Flip, se ela estiver em on, você bota em off, se ela estiver em off, você coloca em on. Você também vai alterar uma opção chamada Virgin Mode, que ela vai como que restaurar, né, a TV de fábrica. E aí, com essas duas opções aí, você consegue resolver esse problema. Pode ser que no seu caso resolva. Com a gente não resolveu. Então a gente vai ensinar para vocês um modo, né, um método que é infalível. Você fazendo, você não precisa nem fazer esse procedimento. Você pode direto já fazer esse, que eu acho mais prático, a gente considera aqui mais prático, e mais rápido também de resolver. Que é o seguinte, na parte de baixo da placa principal, quando você vira a placa principal, você vai perceber que existem alguns componentes SMD ali, capacitores, transistores, diodos, e existe um único CI SOP8, né, que é um CI de 8 pinos, que é esse aqui, ó, o U402. O U402, pessoal, é uma memória da série 24, né, onde, ela, conforme já diz aqui, ela armazena informações relacionadas à TV, né, ao seu sistema e assim por diante. E então, o que você pode fazer? Você pegando essa memória da sua placa com problema e colocando ela na placa nova que você vai colocar, aí você já resolve isso. Porque internamente nessa memória terá ali informações, né, ID do painel, informações relacionadas ao display, né, porque aquela placa principal acaba sendo, por assim dizer, casada com o display, devido às informações que há nessa memória. Então, quando você coloca essa memória, pega da placa antiga e coloca na placa nova, você já coloca essas informações nessa placa nova e ela vai passar a funcionar corretamente com aquele display. Então é um procedimento simples. Você pode tanto pegar os arquivos, né, fazer a leitura dessa memória e passar para a memória nova, ou pode só desoldar essa memória e soldar na placa nova também, que você resolve assim o seu problema, tá certo? Então, virou a placa, o único CI que vai ter, SOP8, né, de 8 pinos, que é esse aqui, é o U402, colocou na placa nova e o seu problema foi resolvido. Agora fiquem aí com o vídeo, né, do funcionamento da TV, mostrando justamente, né, que a imagem aí ficou perfeita. Bom, então nós chegamos ao final de mais um vídeo, né? Conseguimos aí fazer a recuperação dessa TV, mais um cliente satisfeito. E a gente tira, né, vários aprendizados, né? Mas uma lição muito valiosa é que, além de saber fazer uma boa análise para a gente saber constatar qual que é o defeito, né? Se realmente vale o reparo, se não vale, a gente precisa saber fazer uma boa gestão, né? Gestão do tempo investido no reparo, gestão do valor que a gente paga para fazer, né, aquele reparo, até porque a gente vai ter que gastar com componentes, e nesse caso, além dos componentes, né, que foi reparado lá na fonte, a gente teve o gasto de uma placa principal. Já tínhamos no estoque, mas não podemos desconsiderar o valor dela. Então, sim, no orçamento final, tudo isso é colocado. E a gente sabendo fazer uma boa gestão do nosso tempo, né, do serviço que vai ser executado, a gente ainda consegue ter uma boa margem de lucro. Porque nesse caso a gente avaliou e viu que valeria muito mais a pena substituir a placa principal do que a gente ter que remover, né, o processador, achar um processador compatível, fazer o processo de rebalem, colocar, soldar ele novamente na placa. Isso envolveria muito tempo, né, da gente. E levando em conta que a placa não tem um custo elevado, compensa muito mais substituir. Mas aí a gente vai poder saber avaliar isso, né, a partir do momento que a gente adquire mais experiência, mais prática. Porque, logicamente, se fosse uma placa muito cara, né, muito cara, aí um processo de fazer a troca ali do chip, com certeza valeria a pena. Então, a gente precisa saber avaliar, né, conforme a gestão do tempo e do dinheiro investido, o que compensa mais aí a gente fazer.
Se esse vídeo foi útil, né, tanto a dica dos reparos quanto a dica da tela invertida, né, quando a gente troca a placa, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários se esse vídeo foi útil para você, comente também se você deseja ver outros aparelhos aqui no canal. A gente, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, tem recebido muitas TVs para manutenção. Então a gente acaba que aproveita, né, essa oportunidade de conteúdo para gerar aqui vídeos e conteúdo de ajuda também para vocês. Mas fiquem tranquilos que à medida que chegarem novos aparelhos diferentes também, a gente vai estar produzindo aí conteúdo e vídeo para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final.